Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Empresário Thiago Brenan chega ao Brasil neste sábado. Bombeiros mantêm buscas por desaparecido em desabamento de prédio em Olinda. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. A gente abre a edição de sexta-feira do Jornal da Record com as últimas informações sobre a extradição do empresário Thiago Brenan. Ele deve desembarcar em São Paulo às 5 da tarde deste sábado. O Pedro Leão tem outras informações para a gente. Oi, Pedro, boa noite. E depois da chegada dele, o que acontece? Boa noite, Salsi. De acordo com a Polícia Federal, assim que desembarcar, Thiago Brenan vai ser conduzido algemado para a Superintendência da Polícia Federal no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Lá ele vai passar por exame de corpo de delito e ficar preso até a audiência de custódia. A audiência com o juiz deve acontecer no domingo e possivelmente pela internet. Brenan tem 5 pedidos de prisão preventiva em aberto por acusações de estupro, sequestro, cárcere privado, agressão física e ameaça. Ele estava foragido há 7 meses nos Emirados Árabes Unidos, depois de agredir uma modelo em uma academia de São Paulo. No dia 17 de abril, ele foi detido em um hotel de Abu Dhabi por uma equipe da Interpol. A autorização para que a extradição de Brenan acontecesse foi concedida pelo governo dos Emirados Árabes na última quarta-feira. Salsi. Obrigada, Pedro. Agora a gente fala do desabamento de um prédio em Olinda na quinta-feira, como nós mostramos aqui no Jornal da Record. O Rubens Marinho acompanha o trabalho de buscas das vítimas. Rubens, boa noite. Boa noite, Salsi. O trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil aqui de Olinda ainda não foi encerrado. Existe a suspeita de que uma pessoa esteja debaixo dos escombros. Os corpos de 2 vítimas foram encontrados nos escombros do edifício Leme nas últimas horas. Segundo o Corpo de Bombeiros, são 2 mulheres que ainda não foram identificadas. Agora, o número atualizado de vítimas encontradas chegou a 10. 5 pessoas foram retiradas com vida e 5 estavam mortas. O edifício Leme desabou na noite da última quinta-feira. O prédio estava interditado, mas era ocupado já há alguns anos por famílias sem alternativa de moradia. O prédio tinha 2 blocos. Um deles, com 8 apartamentos, foi o que veio abaixo. Já são mais de 24 horas dos trabalhos de buscas realizados pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Salsi. Que tragédia. Obrigada, Rubens. O Rio de Janeiro bateu recorde de apreensões em fuzis. Chegou ao maior número em 16 anos. É o Leonardo Aque quem traz os detalhes para a gente. Oi, Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, no primeiro trimestre deste ano, as forças de segurança do Rio de Janeiro apreenderam 212 fuzis. Isso dá uma média de mais de 2 por dia. Foi o maior número de apreensões desde o início da série histórica em 2007. Esse resultado é 57% maior em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Agora, o levantamento é divulgado pelo Instituto de Segurança Pública. E, além disso, as polícias apreenderam neste primeiro trimestre média diária de 21 armas de fogo, incluindo aí pistolas, revólveres e espingardas. Salsi. Tá certo, Léo. Já já a gente conversa de novo. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu as atividades de uma mineradora que operava na Serra do Curral, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Virgínia Nalum conversa com a gente agora ao vivo. Virgínia, qual o motivo dessa suspensão? Oi, Celso, boa noite para você. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral de Belo Horizonte, a mineradora Gucci City opera ilegalmente, sem prévio licenciamento ambiental, em área tombada da Serra do Curral. A suspensão foi concedida pela presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Na decisão, a ministra argumentou que é preciso que as operações sejam realizadas com as devidas autorizações e estudos de impactos ambientais. Essa decisão reverte o entendimento do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que havia liberado as atividades da mineradora no mês passado. Nós tentamos contato com a mineradora, mas não tivemos retorno. Salsi. Obrigada, minha querida. Até já.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória a 12 pessoas suspeitas de envolvimento nos atos de 8 de janeiro, que aconteceram em Brasília. O Matheus Escavazini tem os detalhes para a gente, direto da capital federal. Matheus, boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. Os liberados foram presos em flagrante no dia 9 de janeiro, um dia após os atos. Eles estavam acampados perto de quartéis de comando do Exército em Rio Branco, no Acre, e em Belém, no Pará. Moraes encaminhou os casos para a Justiça Federal dos Estados para que as investigações continuem. Entre as medidas previstas após a soltura dos suspeitos está o comparecimento semanal à Justiça da cidade onde residem, a entrega dos passaportes, o recolhimento domiciliar durante a noite e aos finais de semana e também o uso de tornozeleira eletrônica. Atualmente continuam presas 293 pessoas, sendo 81 mulheres e 212 homens. Salsi. Certo, Matheus. Já falamos novamente. E o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, forneceu senhas erradas à Polícia Federal no inquérito que investiga a suposta omissão dele nos ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. O Supremo negou nesta sexta a liberdade do ex-ministro e avalia se ele deve ser internado em um hospital penitenciário. As senhas fornecidas por Anderson Torres deveriam permitir o acesso a todo o conteúdo do celular do ex-ministro, que foi transferido para a nuvem, um sistema de armazenamento online. O aparelho físico, segundo ele, foi perdido durante uma viagem de férias aos Estados Unidos, entre dezembro e janeiro, antes da prisão. A defesa de Torres também enviou à PF senhas de e-mails que não funcionaram. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que Anderson Torres se explicasse. A defesa do ex-ministro alegou que a memória dele pode ter falhado sobre os dados corretos, em razão de seu estado de saúde emocional e psicológico, abalados pela prisão, além do possível efeito dos remédios que ele tem tomado para superar a depressão. Em nova decisão, Alexandre de Moraes determinou à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal que informe em 48 horas se a saúde de Anderson Torres está assegurada no batalhão da Polícia Militar em que ele está preso, ou se o ex-ministro deve ser transferido para um hospital penitenciário. Moraes também quer saber quais providências foram adotadas depois de um laudo psiquiátrico atestar que o estado emocional de Torres tem piorado. O ex-ministro está detido pela suposta omissão nos atos de 8 de janeiro, quando comandava a segurança pública do Distrito Federal. Na ocasião, ele estava em férias nos Estados Unidos. Também nesta sexta, o ministro Luiz Roberto Barroso negou 2 pedidos de liberdade a Anderson Torres. Depois de uma série de reuniões, o relator do projeto de lei das fake news, deputado Orlando Silva, protocolou o texto na Câmara dos Deputados. Agora, o próximo passo é a votação, que está marcada para terça-feira. As articulações para a construção do texto final contaram com a ajuda do presidente da Câmara, Arthur Lira. A principal mudança no texto que vinha sendo debatido pelos deputados foi exatamente a retirada do ponto que causava mais divergência, a criação de um órgão autônomo para fiscalizar a lei. A disputa era principalmente porque a oposição considerava haver risco de censura, já que caberia ao governo definir a composição da entidade reguladora. Agora, o texto determina que o Comitê Gestor de Internet acompanhe a aplicação da lei. É uma instituição que já existe no país. O comitê é formado por diversos setores da sociedade, além de órgãos da administração pública, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e o Ministério das Comunicações. Hoje ele é responsável por estabelecer diretrizes para o uso da internet no país. É um órgão multissetorial e ninguém tem maioria sozinho, nem o governo. Eu acredito que o Conselho Gestor da Internet deve ter um papel, deve ser, por exemplo, quem vai apontar as diretrizes para a elaboração dos códigos de conduta, que são os parâmetros de funcionamento que deve ter nas diversas plataformas digitais. O relator também fez mudanças para garantir a liberdade de crença. Alterou trechos do projeto que foram criticados por líderes da Frente Parlamentar Evangélica e criou um inciso que explicita que não há qualquer hipótese de cerceamento de liberdade religiosa nas redes. A liberdade religiosa, que é óbvia, porque está garantida na Constituição, ela foi reforçada, inclusive proteção de crenças, dogmas e livros sagrados. O projeto vai regular a atuação das plataformas digitais. Ele prevê a proteção de crianças e adolescentes nas redes. A ideia é evitar a apologia a crimes, como invasão a escolas.
A pena será de multa e até prisão de 1 a 3 anos para quem promover ou financiar a desinformação e a violência. As plataformas digitais terão que publicar relatórios de transparência e também poderão ser punidas por publicações de fake news patrocinadas, quando o alcance do conteúdo falso fica ainda maior. Caso a remoção do conteúdo por determinação judicial não ocorra em 24 horas, a multa por descumprimento pode chegar a R$ 1 milhão. O texto obriga as redes sociais a pagar pelo conteúdo jornalístico, assim como já ocorre em outros países. Hoje, as empresas de tecnologia não investem para produzir notícias, mas lucram com o compartilhamento das informações. Apesar de prever o pagamento, o projeto não define as regras de como a remuneração será feita. A imunidade parlamentar será estendida para as redes sociais. A votação do texto, direto no plenário da Câmara, está marcada para a próxima terça-feira. Se aprovado, o texto vai voltar ao Senado. O preço dos pedágios no interior paulista vai cair a partir de segunda-feira. O Rafael Pasquim conta pra gente de quanto vai ser essa redução. Rafael, boa noite. Boa noite, Salsi. Os pedágios das regiões de Araraquara, Rio Preto, Barretos e Ribeirão Preto, no norte do estado de São Paulo, terão redução média de 9% nas tarifas. As tarifas mais baratas serão aplicadas nos pedágios de 7 praças, administradas pela concessionária Eco-Noroeste, responsável por 442 quilômetros de rodovias. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, a Eco-Noroeste vai assumir a operação da malha que estava sob responsabilidade da empresa Triângulo do Sol. Mas tem um detalhe, Salsi, com a redução de preço, a concessionária vai começar a cobrar pedágio de motocicletas, que até agora eram isentas. Voltamos com você. Detalhe importante. Obrigada, Rafael. E olha, o feriado promete ser movimentado no litoral paulista. A rede hoteleira está otimista. Quem traz mais informações é a repórter Fernanda Burger. Fernanda, boa noite. Boa noite, Salsi. Os hotéis da Baixada Santista já estão com 70% de ocupação e esperam atingir 80% até o fim do feriado do trabalhador na segunda. Para o sindicato da categoria, o tempo bom dos últimos dias animou os turistas. As rodovias que ligam a capital às praias também devem ficar bem movimentadas. 240 mil veículos devem usar o sistema Anchieta Imigrantes até segunda-feira. Salsi. Obrigada, Fernanda. E a rede hoteleira do Rio de Janeiro também está animada com as reservas para o feriado, não é mesmo, Leonardo Ack? É isso aí, Salsi. A taxa média de ocupação para o feriado é de 81%. Agora, somente na capital, a procura está ainda mais aquecida, com a ocupação média de 83% nos hotéis. Agora, pelo terceiro feriado prolongado seguido, a taxa de ocupação no Rio fica acima de 80%, o que é considerado muito bom pelos operadores do setor. Os dados são da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro. Agora, Salsi, a previsão do tempo é que não anima. O sol só deve aparecer na segunda-feira. Salsi. Mas o Rio de Janeiro é lindo de qualquer jeito, né, Léo? Obrigada pelas informações. Olha, no Rio Grande do Sul foi confirmada a 15ª morte por dengue neste ano. Jonathan Bittencourt tem os detalhes. Jonathan, boa noite. Boa noite, Salsi. A morte foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. A vítima é uma criança de 10 anos de idade que morava em Passo Fundo, no norte gaúcho. Ela morreu há uma semana, mas o diagnóstico de dengue só foi confirmado agora. A menina não tinha comorbidades. De janeiro a abril do ano passado, o estado registrou 5 mortes por dengue. Em todo o ano passado, 66 pessoas morreram pela doença no Rio Grande do Sul e mais de 1.000 em todo o país. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em todo o Brasil já são 320 mortes por dengue e mais de 9.000 casos confirmados da doença, Salsi. Fico alerta, né, Jonathan? Obrigada. Cresceu a quantidade de processos na justiça relacionados a cirurgias plásticas mal sucedidas e erros médicos em Minas Gerais. A Virgínia está de volta com a gente com os detalhes. Virgínia.
Olha só, Salsi, só nos 3 primeiros meses deste ano foram quase 700 procedimentos que não deram certo, segundo o Tribunal de Justiça do Estado. E esse crescimento não é de agora. Para a gente ter uma ideia, no ano passado houve um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Casos de erros médicos em tramitação no Tribunal de Justiça Mineiro também cresceram. Em 2021 foram mais de 1.200 processos, já em 2022 esse número passou de 1.300 casos. Agora, neste ano, já são 2.920 processos. E ainda que esses casos se multipliquem na Justiça, o Brasil ainda continua sendo o segundo maior país do mundo em número de procedimentos estéticos. Só perde para os Estados Unidos. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Virgínia. Olha, já falamos de dengue hoje aqui, agora o assunto é malária. No Pará, um novo teste para a detecção da doença vai ser oferecido ao público. Essa também é uma tentativa de aumentar a doação de sangue no estado. O Danilo Magela explica melhor para a gente. Oi, Danilo. Olá, Salsa, muito boa noite também para você e boa noite para todos. Olha, segundo a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia, o equipamento que vai realizar esses testes já está em fase final de validação. A máquina faz uma análise molecular das amostras de sangue mais eficiente que os testes sorológicos que já são oferecidos nos hemocentros. A plataforma totalmente automatizada tem capacidade de processar e analisar mais de 500 bolsas de sangue ao mesmo tempo. Com essa novidade, vai haver a possibilidade de doação de sangue de pessoas, candidatos que antes eram considerados inaptos temporários por terem visitado áreas com alto índice de malária. Segundo a Secretaria de Saúde, somente no ano passado foram registrados mais de 23 mil casos da doença aqui no Pará. Salsi. Casos de malária aumentando, né, Danilo? Obrigada. Agora vamos para o Nordeste. Em Salvador, os aposentados beneficiários do INSS têm que se apressar para realizar a prova de vida. A Moema Bartira está na capital baiana, ela tem os detalhes. Oi, Moema. Boa noite, Salsi. Aqui na Bahia termina neste sábado o prazo para aposentados e pensionistas realizarem a prova de vida. Se não fizerem, podem ter o benefício suspenso. Esse prazo vale para os beneficiários que fazem aniversário no mês de abril. De acordo com a Superintendência de Previdência do Estado, dos mais de 11 mil beneficiários convocados no início do mês, cerca de 4.500 ainda não compareceram para realizar o procedimento. A prova de vida pode ser feita pelo aplicativo gov.br se o beneficiário estiver dentro do prazo e, se estiver fora, por videoatendimento ou presencialmente nos postos da rede Saque. O pagamento cancelado só será restabelecido depois que o beneficiário realiza a prova de vida. Obrigada, Moema. Agora de olho aqui no nosso telão. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, registrou um avanço de mais de 3% em fevereiro, 3,32%. Isso em relação a janeiro, ao contrário das projeções que indicavam crescimento zero. Esse foi o melhor resultado para um único mês, desde junho de 2020. Indica melhora na economia, depois de uma leve queda em janeiro. Na quarta que vem, 3 de maio, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve divulgar a taxa básica de juros. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano, o maior patamar desde 2017. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo abriu espaço para uma redução dos juros. A taxa de juros no Brasil está muito alta, é a mais alta do mundo. Então, há um espaço importante para queda. E isso reativa a economia, porque as pessoas, os empresários sobretudo, com acesso a crédito mais barato, voltam a investir. O Banco Central é hoje uma autarquia independente, né? Ela tem o seu modus operandi, né? Mas nós, reconhecidamente, temos feito um trabalho que vai na direção correta de abrir espaço para uma redução, para melhorar ainda mais esses indicadores. A sinalização do ciclo, né, que tem que ser iniciado. Isso que é importante. Porque isso, quem vai investir, quem vai comprar um terreno, construir uma indústria, essa pessoa tem um horizonte que não é de um mês, nem de 2, nem de 6. Ela tem um horizonte de 1 ano, 2 anos pela frente. Um investidor estrangeiro que decide abrir uma planta no Brasil, abrir uma indústria no Brasil, não está pensando no mês que vem.
está pensando num horizonte de médio e longo prazo, né? E, então, o que é importante mesmo para o investimento vir pesado, e o Brasil já é destino de investimento estrangeiro, é uma sinalização. Essa sinalização vindo, os investimentos vêm, o emprego, não é qualquer emprego, o emprego de qualidade vem mais, né? Que é o que nós estamos querendo no Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira verde na conta de luz. Com isso, os consumidores não vão pagar taxa extra em maio. A conta de energia está sem taxas extras desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até abril do ano passado. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que os reservatórios do país estão com nível de armazenamento alto. Com isso, a ANEEL acredita que não vai haver cobrança extra, pelo menos até o final do ano. Delegados de crimes cibernéticos de todo o país se reuniram nesta sexta-feira com integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. O encontro foi para discutir ações de segurança em escolas do país. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes dessa reunião. Oi, Matheus. Salsi, os representantes estaduais reafirmaram durante o encontro a necessidade da continuação das ações integradas para enfrentar a violência nas escolas. Desde o início do mês, mais de 300 pessoas foram presas ou apreendidas e mais de 3.200 boletins de ocorrência sobre ameaças a escolas foram registrados. Após o ataque, uma creche em Blumenau, no início do mês, o Ministério da Justiça uniu esforços com os estados para monitorar as redes de internet na intenção de prevenir novos ataques. O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, comentou os resultados alcançados até agora. Uma operação no Brasil inteiro que tem resultados muito animadores. Foram mais de 343 pessoas presas e apreendidas, mais de 3.000 processos de investigação que foram instaurados, derrubada de perfis que pregavam a violência nas escolas. É preciso que os estados continuem alertas para que a gente possa ir gradualmente vencendo esse clima de ódio que se instalou na sociedade brasileira e que vem trazendo uma grande ansiedade, uma inquietação, um pânico na sociedade que vem se tranquilizando em razão exatamente dessa atuação forte, enérgica, eficaz do Estado, mas que precisa continuar. Agora os destaques internacionais. O Japão vai suspender a partir deste sábado as restrições anti-Covid para todos os passageiros que desembarcarem no país. De lá, a Silvia Kikuchi explica pra gente. Oi, Silvia. Olá, Salsi. O fim dos controles de fronteira estava previsto para 8 de maio, mas foi antecipado para facilitar as viagens agora no feriadão da Semana Dourada, que começa neste sábado. Até então, o Japão exigia comprovantes de 3 doses da vacina contra a Covid e testes negativos 72 horas antes do embarque. Medidas que vão ser abandonadas a partir de agora. Mas os passageiros que apresentarem sintomas como febre e tosse deverão fazer testes na chegada. O fim dos controles de fronteira por causa da Covid no Japão acontece com um atraso em relação a outros países do Ocidente. A partir de 8 de maio, o Japão também vai rebaixar a Covid-19 para a categoria de doenças infecciosas comuns, como a gripe sazonal. Na última semana, o país registrou uma média diária de 10.000 casos de Covid. Salsi. Obrigada, Silvia. Até já. As grandes empresas de tecnologia, chamadas de Big Techs, já demitiram cerca de 170 mil funcionários em todo o mundo, somente neste ano. Nos Estados Unidos, as demissões no primeiro bimestre atingiram o maior nível desde 2009. Segundo autoridades, a inflação e uma crise bancária fizeram com que as empresas buscassem maneiras de cortar custos. Nesta semana, a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou a terceira onda de demissões prevista para acontecer no mês que vem.
A pandemia, que mudou hábitos e costumes, transformou o mercado de trabalho. Atualmente, mais de 50 milhões de americanos exercem pelo menos parte do trabalho em casa. E uma pesquisa mostra que isso pode gerar insatisfação de funcionários quando o assunto é o retorno dado pelas empresas sobre os serviços prestados. As informações com o nosso correspondente Vandrei Pereira. O estudo feito pelo Banco Central dos Estados Unidos, com apoio de universidades americanas, analisou o comportamento de engenheiros de uma grande empresa de tecnologia. Os pesquisadores comprovaram que o trabalho remoto melhorou a produtividade. No entanto, com o distanciamento físico, muitos deixaram de receber retorno sobre a qualidade do serviço prestado, o que gerou um descontentamento. O levantamento aponta que, antes da pandemia, engenheiros em trabalho presencial receberam 21% a mais de retorno do que os que agora exercem atividades remotas. As conclusões são preliminares e restritas a esse grupo, mas reforçam a ideia de que o trabalho híbrido, presencial e virtual, pode ser a melhor opção em tempos de pós-pandemia. A Espanha registrou temperatura recorde para o mês de abril nesta semana. Em algumas regiões, os termômetros chegaram a marcar 40 graus Celsius, isso em plena primavera. O governo espanhol ligou alerta para riscos de incêndio. Segundo autoridades, a onda de calor foi provocada por uma massa de ar quente vinda do norte da África. Além da Espanha, o vizinho Portugal registrou nesta quinta-feira a temperatura mais alta em um dia de abril em pelo menos 78 anos. Mora na região central do país, chegou aos 37 graus. Um estudo inédito divulgado pelo Banco Mundial aponta os imigrantes como muito importantes para o crescimento global. Quem traz os detalhes é a correspondente Ana Paula Gomes. Enquanto os Estados Unidos e muitos países aqui da Europa endurecem as leis para a entrada de imigrantes, o banco alerta que esse pode ser o caminho para o crescimento da economia. De acordo com o estudo, os países ricos vão precisar de trabalhadores estrangeiros para suprir a necessidade de mão de obra e sustentar a população mais velha. A Itália, que tem uma política dura contra a imigração, por exemplo, deve reduzir o número de habitantes pela metade até o final do século. E cerca de 40% da população italiana terá mais de 65 anos. Essa realidade se repete em cerca de 30 países, como Portugal, um dos com a população mais envelhecida do mundo. Por aqui, o governo português adota a medida para incentivar a vinda de imigrantes e equilibrar a economia. De Lisboa, Ana Paula Gomes. E ainda sobre esse assunto, os Estados Unidos podem dobrar o número de voos de deportação de imigrantes ilegais. A medida deve ser adotada em maio, depois do anúncio do fim de um programa que devolve para os países de origem os estrangeiros pegos na travessia ilegal para os Estados Unidos. Além do aumento das deportações, é esperada a criação de centros de processamento de imigrantes fora do país. Inicialmente, esses locais vão ser abertos na Colômbia e na Guatemala, onde eles vão poder solicitar a entrada no território americano. Um menino com autismo foi resgatado dos trilhos do trem de Nova York, nos Estados Unidos. Um vídeo mostra quando um funcionário pula nos trilhos e corre à frente do trem para resgatá-lo. O garoto tinha se perdido da família. Depois de alguns minutos, os funcionários da companhia encontraram a mãe e a irmã do menino, que já estavam à procura dele. Após o resgate, os trabalhadores receberam uma homenagem da Prefeitura de Nova York. A população do Japão deve encolher 30% até o ano de 2070. A Silvia Kikuchi está de volta com as informações. Silvia. Olá, Salsi. O número de habitantes deve chegar a 87 milhões em menos de 50 anos, segundo estimativas do governo. Espera-se que até 2056 a população caia abaixo dos 100 milhões. A pesquisa fez uma projeção com base nos dados do censo de 2020, quando 126 milhões de pessoas viviam no Japão. Segundo o governo, esse declínio é atribuído principalmente à diminuição da taxa de natalidade no país. O número de nascimentos caiu pela primeira vez para menos de 800 mil no ano passado.
O governo japonês vem tentando encorajar a população a ter mais filhos com promessas de bônus em dinheiro e vários benefícios. O Japão é considerado um dos países mais caros do mundo para criar um filho, segundo pesquisas. Salce. Obrigada, Silvia. Uma panda gigante voltou à China nesta quinta-feira, depois de ficar 20 anos nos Estados Unidos. O animal desembarcou em Xangai nesta quinta-feira em um voo de 16 horas de duração. Agora, a panda Yaya vai ficar 30 dias em quarentena para que os veterinários façam exames. Depois desse período, ela deve ser transferida para o zoológico de Pequim. A China acusou os Estados Unidos de não cuidar bem da panda, depois que foram divulgadas fotos que mostravam o animal bem magro. O céu da Indonésia ficou colorido de balões pela primeira vez desde que acabaram com as restrições contra a Covid-19. Mais de 3 mil pessoas puderam participar do festival religioso. Os balões custam o equivalente a R$1.000 e variam entre 30 a 40 metros de comprimento, podendo chegar a 150 metros de altura. O São Paulo anunciou agora à noite a rescisão do contrato de empréstimo do atacante Pedrinho. Ele é investigado por lesão corporal, ameaça e injúria contra a ex-namorada. O atleta nega as acusações, mas na semana passada foram divulgados prints das ameaças feitas por ele em um aplicativo de mensagens. Pedrinho tem 23 anos, pertence ao Lokomotiv da Rússia e estava afastado do elenco principal do tricolor desde o mês passado. 4 meses depois da morte de Pelé, o rei do futebol recebeu uma homenagem do Exército Brasileiro. A cerimônia no Rio de Janeiro lembrou o período em que o maior craque de todos os tempos vestiu a farda militar depois de ser campeão mundial. Um Pelé que pouca gente conhece e quase ninguém viu. O maior atleta do século, fardado e de fuzil na mão. Fui surpreendido porque é uma área do meu avô que não é muito falado, né? Mas é uma parte extremamente fundamental, porque é onde ele conheceu a disciplina, onde é feito um jogador. Edson Arantes do Nascimento já era campeão mundial quando prestou o serviço militar obrigatório. Ele serviu no grupo de artilharia em Santos, no litoral paulista, e participou de campeonatos de futebol nacionais e internacionais pelo Exército. Tem que parabenizar essa iniciativa do Exército e dar justamente prosseguimento a quem de fato fez a história do esporte mais popular do Brasil e do mundo, que é o futebol. Toda essa organização, toda essa disciplina foi fundamental para que a seleção brasileira tivesse o sucesso que fez na Copa de 70. Edson Arantes do Nascimento se alistou e foi aprovado para entrar no Exército em 1958, ano de Copa do Mundo. Mas o comandante do batalhão lá de Santos decidiu adiar a incorporação do soldado Nascimento. Bom para Pelé, melhor ainda para o Exército. Um marketing não só esportivo, mas também um atleta de renome servindo as seleções brasileiras militares, porque o Pelé também joga os campeonatos das Forças Armadas, o Campeonato Brasileiro Militar e o Campeonato Sul-Americano Militar, vindo a vencer um Campeonato Sul-Americano sobre a Argentina, 2-1, com gol de Pelé. Essa semana, o apelido mais conhecido do futebol foi incluído no dicionário. A palavra Pelé foi definida como aquele que é fora do comum, ou quem, em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém. Eu sou da seguinte opinião, eu acho que tudo que faz com que o Pelé apareça ou dê um esclarecimento, vale a pena. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.